Salve, salve, comunidade Magic, aqui é a Amanda Boabide, mais uma live, né, com convidados especialíssimos. A gente tem o intuito de trazer muito conteúdo sobre surf, não só para evolução, né, falando de prancha, falando sobre técnicas de surf, mas o conteúdo de hoje é para falar o que vai além da água, né? Então a gente tem duas pessoas, dois convidados especiais, Gabi Borges, surf coach, treinadora, e Heitor Vieira, meu Nutri também, né, Heitor? Meu Nutri, muita coisa para aprender. E aí também a gente vai ter na live de hoje consultores direto lá da fábrica, trazendo novidades, reviews de pranchas e muito mais. Eu sugiro vocês ficarem até o final. Quem quiser, pega papel e caneta para anotar todas as dicas que esses dois baita profissionais têm para trazer. E tudo para melhorar a performance, porque quando a gente é atleta, quando a gente adota esse estilo de vida, né, de olhar para sua performance, a gente aprende que mente e corpo é uma coisa só. A gente aprende que, né, não é só, beleza, remar, treinar, tudo isso, mas também a gente tem que pensar o que a gente está colocando para dentro, né, o que a gente come, o que a gente faz antes do treino, o que a gente mentaliza, pô, e conhecer o corpo, né, porque a gente também, quando conhece o corpo, nossos limites, nossas dores, pô, essa dor aqui tô sentindo agora, se eu forçar, vai dar lesão. Não, dá pra forçar mais um pouco, posso aprimorar, ganhar mais um pouco aqui também. Então, para começar a live de hoje, eu vou falar dela, Gabi Borges. Ela tem, né, aí no surf há mais de 23 anos, viajou para diferentes picos, Austrália, México, Hawaii, Panamá, Chile, Tahiti. Tem muita bagagem aí, conhecendo diferentes culturas, diferentes tipos de onda também. Como atleta, participou de diferentes campeonatos de amador de surf, é preparadora física, se dedica a ensinar o que ama e tem muito conteúdo para trazer para vocês. Então eu apresento Gabi Borges. Então existe um movimento técnico que a gente aprende a fazer. Foi muito legal e a gente vê que a gente realmente é capaz, como profissional na área da saúde e na área do surf. Queria que você me contasse até, quando a gente fala de performance, às vezes as pessoas olham como, performance pro, atleta, grande, né? Só gente que compete, mas não, performance é a sua performance, né? Naquele momento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como que você olha para isso com todo o know-how que você tem. Isso você falou, da expressão corporal, de conhecimento que você tem de tipos de onda também. Como é que é isso? O que você acha? É porque performance, né? Performar pode ser tanto um iniciante, né, indo reto, ele tá performando, né, sim, na sua melhor versão, na sua melhor parte, ou como um atleta de alta performance, no caso, né. Então, assim, o surf, ele é uma expressão, né, ele é uma expressão de corpo e alma. Querendo ou não, você tá ali conectado com o oceano, que tá em movimento o tempo todo, e você se movimenta também junto. Então, você se conecta com a prancha, e você e a prancha, vocês se conectam com o mar. Então, essa expressão corporal, os movimentos do surfista é em todos os planos, né? Ele não é retilíneo que nem vai numa bicicleta. Então, você tem movimentos em todos os planos, né? E exige que você tenha essa preparação física para suportar também, né, as suas articulações, a sua musculatura. Você também tem que estar preparado na parte da respiração, entre outras várias valências. Então, assim, pensando nos pilares, assim, para melhorar a sua performance, para a sua evolução, se eu falar em preparação física, né, a gente faz a preparação física pensando em evitar lesões, né, e melhorando tendo o seu potencial máximo com menos gasto energético. Sim. Então, você quer melhorar em todos esses quesitos. Então, o que a gente pensa num treino físico? A gente vai ter toda uma liberação, né, miofascial, a gente tem que estar preparando o nosso corpo, a gente não é só músculo, a gente tem fáscia, né, para quem não entende de fáscia, é o que permeia nosso corpo, a gente tem todo um potencial ali de transferência de energia na fáscia, e a fáscia conecta teu corpo como um todo, então a gente não pode isolar musculatura. Então a gente faz uma liberação ali, faz uma preparação de todo o nosso corpo, aí a gente treina a nossa força. Sim. Né, todo treino de força específico, né, tem uma periodização assim para cada pessoa, então tem toda
a especificidade do movimento do surf. Então, no caso, você surfa, você vai fazer exercícios, né, no seu treino com movimentos específicos também do surf, né, para te preparar para o surf na parte física. Então, você tem todo o treino metabólico também. De acordo com as suas limitações também. Tudo de acordo com suas limitações. Fazendo carga pesada, né, logo direto. Então, assim, você tem que estar com as articulações, tem que ter mobilidade, você tem que ter força na sua articulação, né? Para, por exemplo, um iniciante. Às vezes vê que ele tá remando aqui, né? Não tem muita consciência corporal, não só iniciante, tá? Mas você tá mais travadinho. Então, como é que eu vou fazer para abrir essa postura? Né? Então, você não tem mobilidade em quadril, não tem mobilidade de tornozelo, então eu tenho que tomar cuidado também, porque pode sofrer uma lesão. Então, você precisa preparar esse corpo, ganhar esses ângulos no seu corpo para você conseguir ter um bom drop, por exemplo. Vou te fazer uma pergunta específica sobre isso, bem específica. Eu era atleta de futebol americano, então, assim, eu me coloco para jogar 2 jogos seguidos tranquilo, tenho, né, a perna preparada. Agora eu comecei a surfar, eu vou lá para outside, começo a remar, eu morro de ficar nessa postura aberta, né, eu sinto um pouco às vezes até cervical e tal, né, o que você acha como que eu consigo me preparar melhor para isso? A gente tem que entender como é que tá a sua postura, né? Em primeiro lugar, normalmente as pessoas estão mais fechadas aqui, então de repente no seu futebol era uma postura um pouco mais do fechar, do agarrar ali, né? Sim. Já o surf, ele precisa ter essa expansão. Então eu vou trabalhar essas posturas. Não tem como a gente não trabalhar isso. Por exemplo, pega um rolo, começa a abrir a sua postura num rolo, liberando. A gente ganha, mas faz a parte de alongamento, por exemplo, mais de peitoral, né? Trabalha mais a força da cadeia posterior. Então, tem todo um preparo para que você consiga abrir e manter nessa extensão do teu corpo. Né? Então, toda essa preparação de mobilidade, estabilidade, né? Que te deixa ali mais tranquilo para você tá ganhando essa parte física. Sim. Né? E aí a gente fala também, ó, beleza, a gente trabalha a parte postural, musculatura, tudo isso. O que você acha que no mental, como que eu posso ganhar? Eu sei que, né, a gente já falou também, que eu acho muito legal, é de viver o momento presente. Isso é uma coisa que o surf tá me ensinando muito. Se eu tô ali, é o aqui e o agora, né? Sim. Como é que eu posso trabalhar essa parte mental até as pessoas que às vezes vão entrar no mar grande, né? Como é que sugestão que você traz para essa galera? Então, tanto a preparação física, mental, técnica, entre outras, é tudo interligado, né? Não tem um trabalho isolado nisso. A preparação mental, você precisa acreditar em você, né? Você precisa estar com foco e atenção total. Não apenas na onda, mas durante a espera entre ondas, você tem que estar ali já focado. Tá vindo uma onda? O que eu vou antever aquela situação também, né? Então, existem várias técnicas, assim, na parte mental, né, que é a programação neurolinguística também. Você pode mudar seus padrões mentais e de comportamento, trazer mais uma inteligência emocional para ti. Você também trabalha suas crenças limitantes, né? Você trabalha a sua inteligência emocional, você vai ganhando sua autoconfiança. Existe também técnicas de visualização, né? Você se vê executando a cada movimento, né? Então você vai lá e se imagina ali na onda, se imagina fazendo todo aquele movimento de forma perfeita, como você gostaria que você fizesse, né? Isso também ajuda bastante. Isso é real. Tem um estudo sobre isso, Tem né? muitos. Até o próprio Kobe Bryant, que é um dos maiores atletas que já teve, ele era o primeiro a entrar na quadra, o último a sair, né? Ficava lá arremessando. Mas além disso, ele fazia treinos mentais, ele se visualizava na quadra. E, né, esse estudo que já fizeram é que dividiram 2 grupos de pessoas, que metade realmente ia para a quadra treinar e outra metade ficava sentado visualizando só, né, arremesso de cesta. E eles tiveram a mesma evolução. Então Não, isso, evolui né? muito, porque você vai estar executando os movimentos, dando o seu melhor, né? Então, você vai se sentindo bem com isso, vai te trazendo alegria, confiança, né? Acaba sendo um momento, assim, bem divertido, você acaba se vendo como um campeão naquela situação, né? Te traz muito foco, né? E outra coisa também é a respiração, né? Que é fundamental. Você tem o controle das suas emoções, né? Nas situações de pressão, por exemplo, num mar grande, né? Então eu vejo muito assim, questão de alunos, né? Eu gosto de pensar que cada um é único, né? Um ser individual.
Então a gente vê, às vezes, tá vindo uma série, o aluno arregala o olho, assim, já começa a falar, vamos trabalhar na respiração, solta o ar, te acalma. Então a gente vai trazendo e a gente traz depois técnicas, né, pra pessoa, alguns protocolos que a gente não pode protocolar igual para todo mundo, tá? Cada pessoa tem um direcionamento nessa questão de respiração. Mas a gente vai trazendo esses pranayamas, né, essas respirações para trazer para essa calma, por exemplo, dentro do mar, né? Ou, por exemplo, um atleta, ele tá ali numa situação, numa bateria, e ele começa a ficar um pouco mais agitado, nervoso, de repente o oponente foi lá, pegou uma onda, deu um aéreo, ele fala, nossa, olhei para a onda, mantém o foco, né? Você vai lá, você está se divertindo, você está no seu momento, então foca na tua respiração naquele momento, para te acalmar, para te manter com foco e presença. E além disso, pode falar. Não, eu ia te perguntar, que, né, eu queria entender mais sobre a sua formação em relação à respiração, né, que às vezes tem pessoas que não entendem sobre isso, então eu queria que você explicasse, né, para quem está assistindo, e também você comentou assim, você está com aluno, às vezes você fala sobre a respiração. Aí uma curiosidade que eu tenho, né, que se o pessoal que está começando no surf, eu mesma, antes de eu começar a surfar, eu fui fazer aula de natação em águas abertas para aprender a nadar bem. Sim. Isso é ótimo. Né? E aí, só que eu fiquei curiosa também em relação a curso de apneia. Então, né, porque às vezes, não sei, né, eu ainda não tenho coragem de entrar aqui em Floripa na mole, por exemplo, porque às vezes tomam nas cabeças. Mas eu queria que você explicasse mais sobre os cursos de respiração que você já fez, né, a formação que você tem, e como que isso auxilia na performance em si, independente do nível. Então, o curso de apneia, né, foi o curso, eu já fiz o do Christian Decker, né, de apneia, fiz o Respirar Surf também na Praia do Rosa, e o Low Pressure Fitness, que é o LPF, ele também traz uma base fundamental, assim, para a parte de respiração. E na pós-graduação também, né, são diversos profissionais de várias áreas, né, e métodos também, que vem trazendo um pouquinho do conhecimento deles para a gente estar ali buscando quais são os temperinhos que eu vou usar para cada pessoa. Então, cada pessoa a gente tem um jeito de trabalhar, né, com relação a essa respiração. Então, tem a respiração para você manter mais a calma, né, no caso, então, eu vou hiperventilar ou eu vou dobrar a minha respiração? Então, eu vou manter mais a minha calma, eu vou, por exemplo, eu vou inspirar em 4 tempos e vou soltar em 8 tempos. Então, isso acaba ativando meu sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele me traz para calma. Então, nós conseguimos, né? Nós somos os únicos seres que temos esse poder, né? Esses mamíferos têm o poder de modular a tua respiração. Porque a tua respiração, por exemplo, seu coração está muito rápido. Através da sua respiração, você consegue acalmar o teu coração. Né? Se você precisar acelerar seu coração, você também consegue fazer acelerar seu coração através da respiração. Né? Então, isso é muito... Respiração e gestos, né, também. Quando a gente fala, corpo e mente é uma coisa só, tá ligado? A respiração. Tá tudo conectado. O gesto que você faz, né? Até o fato de você estar com a arcada fechada, você já fica meio down, mas você tá aberto, você tá... A gente consegue muito ler as pessoas pela postura delas, de como elas estão. Às vezes, como elas estão na questão emocional também, né? Então, assim, a respiração é um dos maiores segredos, assim, da performance, né? Ela é a base. Então, ela regula as emoções, ela aumenta o foco, ela dá energia. Então, quem controla a respiração, controla o corpo e a mente, né? Principalmente em situações de pressão, no caso do mar grande, uma série entrando. Mas também tem uma outra parte que é muito importante, né? Que normalmente a gente pergunta, o que você faz para melhorar o seu surf? Sim. Né? Eu faço uma ginástica natural, vou fazer um treino físico, faço um yoga, faço os treinos de respiração, faço yoga, vários pranayamas. Mas e a preparação técnica, né? Não se fala muito, né, da preparação técnica, né, a repetição dos movimentos, né, com base ali na biomecânica dos movimentos do surf, né, isso é essencial. O que seria isso? Eu vou simular os movimentos reais da onda. Então, por exemplo, posturas de equilíbrio, como é que eu vou fazer para gerar a velocidade? O que eu faço com o meu corpo, né, como eu faço com o meu corpo para estar executando aquela tarefa, né, então... A gente tem ali as ferramentas, eu vou fazer treino fora d'água de repetição, eu vou usar um skate simulador, a gente tem as videoanálises, né? A gente tem uma surf trip que também pode nos ajudar bastante, né? Uma vez que a gente pode ter ondas perfeitas para estar repetindo aquele movimento de diversas formas, a piscina também, né? De ondas também ajuda bastante, mas essa repetição de movimento que a gente faz, a gente gera uma memória muscular, então a gente acaba automatizando esse movimento.
né? Então, assim, é fundamental quando vai surfar, não só aquecer o corpo de forma física, dar uma alongadinha aqui, uma mexidinha aqui, né? É importantíssimo você repetir os seus movimentos fora d'água para você, né, mentalizar ali e você também trabalhar essa parte neural. Boa. Acho que é fundamental isso, é essencial, porque você vai surfar, você tem que aprender a fazer É o mínimo, né? esses movimentos, Sim. né? Então, assim, na videoanálise, não é só o que fazer, mas o como fazer com o seu corpo. Sim. Né? Então, assim, tem todas essas ferramentas, né, para quem quer estar melhorando, assim, no surf, né, que vão estar ajudando. Então... Para quem está assistindo a live e quiser deixar perguntas aqui para a Gabi também, você comentou sobre, às vezes, viajar, né, para procurar a onda perfeita, né, para evoluir o teu surf. Eu queria que você me contasse dos lugares que você já foi, assim, top 3. Que você já surfou. Que difícil! Eu deixo top 5, então, vai. Eu acho que qualquer lugar tem o seu especial, né? Eu acredito que viajar para surfar, ele tem aquela questão da essência do surf, né? Do the search, eu vou procurar onda, né? Então, você vai buscar um lugar, vai conhecer a cultura, vai conhecer as pessoas, vai vivenciar o que aquelas pessoas locais, né, vivenciam. Tá inserido no mundo do surf daquele lugar, né? Então, tops, Mental Eye é um lugar, assim, muito top, né? Um lugar que me surpreendeu muito foi o Chile, apesar da água gelada, né? Outro lugar que tem meu coração, assim, também é o Salvador. Mas aí tem Maldivas também, aí é tão difícil falar, né? Eu acho que a América Central pode ser assim, porque ela é geral como um todo. E o Brasil também, né? Engraçado que às vezes a gente faz uma surf trip, mas a gente volta para casa da altas ondas, a gente fala, nossa, surf trip é aqui mesmo, né? Floripa realmente é um lugar muito abençoado de onda. E é isso, né? Então, tem também a questão, né, que mais que a gente pode falar dos hábitos, né? Dos hábitos de surf também, acho que os hábitos, né, de vida também são muito importantes aí. Você também faz parte do treinamento, é um sono adequado, né? Você tem que ter o descanso faz parte do treinamento, né? Ter uma rotina saudável, se colocar numa rotina. O surf acaba te trazendo, né, para esse lado do lifestyle que a gente estava falando, de dormir cedo, de acordar cedo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação. Você está aí fazendo bem ali na natureza, está cuidando da natureza, fazendo bem para o próximo, né? Essa conexão com o mar, com a comunidade. Então, ele não é só um esporte, Comer bem. né? Comer super bem, né? Ele é uma essência, né? De estar presente, de viver o agora, de sentir o prazer, assim, também, né? Na evolução. Então, assim, para finalizar, eu acho que a performance não é só sobre treinar mais ou ser mais forte. Eu diria também que é sobre alinhar o corpo, a mente e o estilo de vida saudável. Então, para cada onda, assim, que torne a expressão da sua melhor versão, né? Então, esse é o caminho para evoluir de verdade, né? Que é de dentro para fora. E ser fiel também à sua entrega, né? Então, não se compara com os outros. E, assim, você vai evoluir o tanto que você treinar e o tanto que você correr atrás. Não adianta a gente falar, o mar tá ruim, não vou surfar. Você quer realmente evoluir, você quer mesmo... a onda não tá boa, mas você vai estar no mar, você vai estar remando, né? Você vai estar se conectando com o mar tá cada hora de um jeito, ele é variável, né? Ele não tem como, é um esporte mais difícil, então você tem que estar ali tão presente e estar conectado ali, porque cada hora ele vai estar de um jeito, você tem que entender das bancadas também, você tem que entender onde você está. E nessa correria que a gente vive hoje, né, com trabalho, família, tanta coisa, às vezes é isso que falta também, né? A gente viver o momento presente e ser feliz com o que tem, né? E essa quebra de rotina e tá feliz no... Então é isso. Feliz aquele, né, que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Frase aí de Cora Coralina, né? Eu gosto muito dessa. Então a gente está em constante evolução, também estou aqui aprendendo. É um desafio também estar aqui, né, como se estivesse dropando uma onda muito grande também. E é isso, surf não tem fim, a evolução ela é eterna mesmo. Boa, obrigada, Gabi. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui com o Heitor Vieira, falando sobre nutrição e vai ter muito mais. Salve, galera! Fábio Quintana, direto aqui da nossa fábrica, da Medic. Legal esse nosso bate-papo, que live, hein? Muito assunto bom, muita informação. Galera, vou apresentar para vocês algumas das marcas que a gente
tem aqui e produz aqui do nosso universo, tá? Começando aqui por uma Future Twin, uma prancha do mestre Fábio Gouveia, o FIA. O Fabinho manda muito com essas pranchas alternativas, biquilha, quadriquilhas. Essa é uma delas, tá? Também temos pranchas do Gregório, que são pranchas alucinantes, Aerofish, com bastante pranchas alternativas também. O mestre Gregório mandando muito. Essa aqui é uma Profish em carbono, vastas pranchas de carbono. Galera, aqui as nossas pranchas da Sharpai, Inferno, Synergy, Chat Code, é muita prancha mesmo, prancha para todos os gostos e para todo tipo de surf. Seguindo no nosso universo, você já deve ter ouvido falar as pranchas do mestre Guga Arruda, o Guga que tem SK11, a gente tem a Hipster, a gente tem a Grind, Mini Long e mais uma gama de pranchas, galera. Pranchas excelentes para todos os tipos de surf também. Aqui um pouco do nosso material Carbon Wood, que são pranchas com lâmina de madeira e carbono, e as tradicionais pranchas em madeira, que a gente também fabrica aqui. Chegando nos nossos longboards, a gente chega no Phil Hasman, grande Phil Hasman, com pranchas, com toda a sua linha de pranchas, Red Monkey, Yellow Monkey, Orange Monkey, pranchas também em carbono, né? Pranchão em carbono, mas a gente faz com todas as nossas tecnologias. Isso aqui é um pouco do nosso universo e do que a gente tem aqui, entre outros shapers e outras marcas, galera. Vamos direto para o estúdio novamente. Manda ver aí, galera. Abraço. Aloha. Ser surfista é colecionar momentos de pura alegria e satisfação. É estar conectado consigo e com os que buscam o mesmo. É estar conectado com a natureza, sentindo o cheiro da mata e a sensação da água tocando o seu corpo. É estar em paz quando o pé toca a areia e traz aquela sensação de relaxamento e tranquilidade, como se tudo que pesa fosse descarregado de uma só vez. Ser surfista é colecionar momentos seus, momentos preciosos. É curtir percorrer o caminho e não somente o destino. Ser surfista é gostar de desafios e realizações, as suas realizações pessoais. É acreditar que a onda boa vem, ter fé, resiliência, saber esperar, estar preparado, deixar as ondas ruins passarem sem se abalar. E quando a onda boa vier, saber aproveitar muito, se divertir, lavar a alma, porque é o seu momento, um momento único, que jamais se repetirá. E cada um desses momentos ficará guardado para sempre, não só na sua memória, mas também no seu coração. Sou o Heitor, nutricionista, pós-graduado em nutrição funcional, nutrição esportiva, nutrição da mulher e agora também nutrição do idoso. E aí, galera, boa noite. Aqui é o Heitor, nutricionista. Sou pós-graduado em nutrição funcional, nutrição esportiva, também nutrição da mulher. E antes de mais nada, quero agradecer, dizer que estou super honrado em estar aqui nessa live da Magic, uma das maiores empresas, né, fábricas de surf do mundo, material classe A, pioneiros no carbono. E já tive algumas pranchas mágicas mesmo deles. Triple Wing Swallow, fica a dica aí. All Around também, essa 6.0. Pô, a prancha é super... Realmente é all around, né? 6 pés até de meio metro a 6 pés, a prancha funciona muito. Também combinando ali quadriquilha, 3 quilos para ondas maiores. E agradecer bastante aqui a Amanda, né?
Minha atleta, né? Eu acompanho ela aí na parte da nutrição. Para quem não sabe, ela é uma super atleta, capitã da seleção brasileira de futebol americano, treinamento pesado, funcional ali da Lagoa com o Gabriel. O cara realmente puxa o nível da galera ali. Natação com salva-vidas ali na Praia Mole, mano, que ele não é para qualquer um. E é sempre um desafio trabalhar, ajustar ali os macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras. Ela faz também corrida, futebol, não para, né? E é isso que eu quero falar sobre os principais desafios, né, para a galera do surf, para a galera do esporte, não só o surf. Os principais erros que eu vejo ali no consultório, quando vem ali o paciente, o atleta. E é isso, contar um pouquinho da minha história. Então, vou botar aqui um slide para a galera já visualizar também. Vamos ver aí, turma. Então, nutrição no surf, energia, foco, recuperação dentro d'água. E antes de falar isso aqui, vou falar um pouquinho da minha história, né? São 30 anos de surf. E, não, antes de falar da história, eu vou trazer uma reflexão para vocês, já para ficar. Nutrição como matéria, como base da saúde, matéria-prima da vida. Não existe saúde sem alimentação. E o nosso corpo, ele é o organismo mais complexo, sofisticado que tem no mundo. Né? A cada segundo são milhares de reações químicas e enzimáticas que acontecem de forma simultânea. E para que tudo ocorra da melhor forma possível, o nosso organismo ele utiliza nutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, além das vitaminas e minerais essenciais. Então fica essa reflexão que, mesmo ela sendo base da saúde, matéria-prima da vida, ainda hoje ela é negligenciada, mal compreendida e reduzida a contar calorias vazias e a engolir algumas cápsulas de suplementos. Mas ela é muito mais, e vocês vão entender hoje o que precisa para ter uma saúde, uma prosperidade nutricional. Saiu a tela aqui, galera. A prosperidade nutricional, performance no esporte, e hoje vou entregar o ouro para vocês. Bom, um pouquinho da minha jornada aqui no esporte, na nutrição. Primeiro contato com o surf foi ali aos 5 anos de idade, 5, 6 anos, né? Pegando as espuminhas ali da Joaca, prancha do Dedinho, grande amigão da família aí de 1000 anos. Tinha uma sorveteria na Joaca, era nosso vizinho, daí sempre pegava a pranchinha dele, eu e o filho dele. E Barra da Lagoa também, teve algumas vezes que a gente foi para lá, o pai levava lá, mas no geral era mais a espuminha da Joaca ali. Mas foi com 11 anos, né, com a prancha emprestada do Luiz Stadler, cara, grande inspiração do surf, da vida, atleta profissional, na época estava se formando em educação física, que já trouxe muito conhecimento sobre pré-treino, pós-treino e muito mais do que isso, né? Ele trouxe a essência do surf e a vibe, né, do surf. Agradecer a ele, o irmão dele, Paulo Stadler, faixa preta, mestre de jiu-jitsu, ali o mestre do Rio Vermelho Jiu-Jitsu, RVJJ. E ali ele forma não só, ele usa artes marciais para formar pessoas mesmo, e é surfista aí de longa data, né? Tem a essência do surf. Graças à sugestão do Luizão, né? Ele puxou essa ideia de fazer yoga para melhorar o alongamento, aquelas rasgadas estilo Teco Padarates, né? Que ele estica a perna, aquela rasteira em cobra. E também aprender a respirar para quando vir aquele swell, tá tranquilo, saber que tá seguro, que pode ficar ali 1, 2. Mestres de yoga ficam até 5 minutos sem ar. Nossa, quando eu escutei isso daí, porra, é isso aí mesmo que tem que fazer. E com 15 anos de idade, yoga, ninguém sabia o que era. E tinha ali perto de casa, no Beco dos Surfistas, yoga com Pedroca e o filho dele, o Santocha, 2 lendas aí do surf, do yoga. E ali o yoga trouxe bastante consciência corporal, muito foco, concentração. Foi realmente algo que fez muita diferença na minha vida, recomendo para todos. E eu fiquei com sede de querer mais, né? E aí eu
vi que o yoga era um braço da Ayurveda. A Ayurveda é a ciência da saúde e longevidade. É a medicina mais antiga que tem, lá da Índia, data mais de 5.000 anos. E aí começou a minha jornada de nutrição, que a Ayurveda usa os alimentos e as ervas fitoterápicos como remédio. E ali eu passei a entender que existem 3 biotipos. Hoje se fala muito em ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, mas há 5.000 anos atrás, lá na Ayurveda, os mestres do yoga já tinham mapeado 3 doshas, 3 biotipos, Vata, Pitta e Kapha, e que cada biotipo responde diferente a certos alimentos, a certas ervas fitoterápicos, e a quantidade de alimentos, tipos de exercício físico, e ali fiquei encantado, e a nutrição é algo que é viciante, porque tu experimenta e tu já sente o benefício. E aí tu quer mais, opa, me senti melhor, melhorei minha performance, melhorei a minha força, como é que eu consigo melhorar mais? E aí virei um entusiasta da saúde, da nutrição, e isso é um pouquinho da história aí do surf, né? Da minha história no esporte, na nutrição. Bom, e agora vamos para a parte prática. Desafios nutricionais no surf. O que o surf ele exige do corpo? Explosão muscular, resistência e foco mental. O estômago tem que estar leve, mas com a energia alta. Tem que ter força, tem que ter energia, mas também não pode estar cheio, porque a gente surfa deitado com a barriga na prancha. Então esse é o grande desafio. E é um esporte que traz um desgaste intenso, inflamação, como todo outro esporte, e acaba tendo uma perda de minerais, o que causa muita fadiga. Deixa eu mudar aqui. E nesse bloco vou falar sobre erros mais comuns dos surfistas. É muito comum comer muito perto do treino. Veja a galera, né, no recordatório alimentar, ali no atendimento, e vejo no dia a dia na praia também, a galera comendo a banana e indo para a água, comendo às vezes um pão com ovo, um empanado. E a fruta até é menos mal, tá, galera? Ela é leve, né? E a absorção é rápida. Mas carne, peixe, carnes em geral, carboidratos mais complexos, como batata, como feijão, empanados, que tem muita gordura, muita margarina, isso realmente é um problema, porque a digestão ela é lenta, compromete a performance do esporte, traz um risco ali de até uma congestão. A gente está dentro d'água, toma umas vacas, toma uns caldos às vezes, né? Vê a cabeça, girar a cabeça para baixo ali, e é um ponto de atenção. Quando a gente come muito perto do treino, o nosso organismo ele manda energia, manda sangue, manda esse poder para a digestão. E se tu vai para o esporte logo na sequência, então acaba que divide essa energia, divide o sangue, então nem digere direito e nem tem sangue, oxigênio para poder explodir, né, remar e performar ali no esporte. Outro detalhe que eu vejo também é pouco macronutrientes, principalmente carboidrato e gordura. Proteína até a galera hoje está bem consciente dos benefícios da proteína. No geral se come, eu até vou falar depois sobre as quantidades e proporções, né, dos macronutrientes, mas carboidrato realmente o pessoal come pouco e gordura menos ainda. E carboidrato é energia, gordura é energia, né? Carboidrato vira glicogênio muscular, é o que sustenta ali a remada. Pós-treino, só com proteína, pego bastante aí no consultório. E sim, a proteína é muito bom para perda muscular, porém, pós-treino, além da hidratação, prioridade é a hidratação. Segundo ponto, carboidrato, recuperar o recovery do glicogênio muscular. E se botar uma proteína sem comer uma fruta antes, sem comer uma tapioca, batata, arroz, até aquele pãozinho, e o corpo vai utilizar essa proteína, esse whey protein, por exemplo, para fins energéticos, ou seja, vai estar pagando ali o whey mais barato, R$100 1 quilo, está pagando R$100 no que
custaria ali 1 quilo de açúcar mascavo orgânico, R$15 no máximo. Então é muito caro e não é muito funcional. Não é a proteína como fonte de energia, ela não tem a mesma eficiência que os carboidratos. Desidratação, muito comum nos atletas, eu vejo alguns surfando até 2 horas sem sair da água, sem tomar água, e sem sair do surf, né, do mar, sem tomar água quando sai, conversa com um, conversa com o outro, e ali se perde muitos eletrólitos também. Então, passou de 1h15, a previsão é dar um surf mais de 1 hora, para com 1 hora, toma aquela água, se hidrata, melhor que seja uma água de coco, com uma pitadinha de sal grosso preferencialmente, o sal marinho integral. Tem alguns eletrólitos também que é super válido, mas só o sal grosso já é fantástico. E importante essa dica aí de não passar de 1h30 sem se reidratar. Isso aumenta muito o risco de lesões musculares principalmente. E falta de micronutrientes e ajustes individuais. Quando a gente pensa em carboidrato, proteínas e gorduras, isso são os macronutrientes. Para o nosso organismo utilizar isso e fazer o que tem que ser feito, ele utiliza os micronutrientes. Se não tiver complexo B, esse carboidrato não vai ser metabolizado, não vai virar ATP. Se não tiver vitamina B6, vai comprometer a síntese proteica. E se não tiver os ácidos a vitamina B3 vai ajudar muito a trabalhar os ácidos graxos. Tem o zinco para a parte hormonal, magnésio, vitamina D para o pâncreas, para regular e otimizar a sensibilidade à insulina. Insulina é que pega esse carboidrato que virou glicose e vai carrear para dentro das células musculares. Se não tem micronutriente, não adianta, o macronutriente não vai ser eficaz, eficiente. E vejo galera do surf, assim, por ser mais natural, né, acaba que negligencia essa parte dos micronutrientes, que muitas vezes a gente não consegue só com a alimentação, daí é necessário suplementar, mas a suplementação tem que ser de precisão. A suplementação, ela serve para preencher lacunas nutricionais que a alimentação por si só não conseguiu entregar. E logo mais vamos falar sobre isso. Bom, aqui eu trago a recomendação, né, quanto de carboidrato um atleta precisa, que vocês vão ver o quanto é desafiador. Coloquei ali 3 linhas, né, atleta de 70 quilos, de 80 e de 90 quilos. No geral, para atleta a gente pensa, os direcionamentos, né, as diretrizes, é de 4 a 12 gramas de carboidrato por quilo. E ali embaixo, na tabela de baixo, coloquei de forma prática, né, o que significa, quanto de carboidrato tem em cada porção de alguns alimentos mais comuns aí no dia a dia. Então, para quem tem ali 80 quilos, 4 gramas de carboidrato equivale a 320 gramas de carboidratos no dia. Ou seja, 100 gramas de frutas vai ter em torno de 20 gramas de carboidrato. Faz o cálculo, são mais de 10 frutas no dia. Mas claro que não precisa só comer fruta, né? Tem o arroz entrega 28 gramas, feijão só 14, batata cozida perto dos 20 gramas de carboidrato. Mas veja que é desafiador, né? Quem é atleta queima muito carboidrato, necessita de muito mais energia. E a energia muito vem desse carboidrato e é desafiador. 320 gramas de carboidrato no dia já é desafiador. E alguns atletas precisam de até mais. Eu vou passar aqui um caso clínico de forma bem rápida aqui. Vocês veem que para esse atleta precisou de mais do que 4 gramas de carboidrato por quilo. Vocês vão entender quando que vai precisar mais e quando que precisa menos. Vamos lá para a próxima tela. Aqui o caso clínico real, esse atleta, ali sou eu, tá? Não é o meu caso, né? Mas esse atleta, ele veio lá para o consultório consumindo ali 3,3 gramas de proteína. É muito, pessoal. Proteína de 1,5 a 2,5 no máximo. Não é muito a galera do surf, mas para bodybuilders que fazem uso ali de
durateston, alguns hormônios, até aumenta um pouquinho ali a síntese proteica, até podemos jogar com um pouquinho mais de proteína. Mas no geral, 2,2 já está excelente de proteína e estava comendo 4 gramas de carboidrato por quilo. E apenas não chegava nem a 1 grama de gordura por quilo. Gorduras boas, saudáveis, né? Abacate, azeite de oliva, óleo de coco, a gordura natural da carne em quantidades equilibradas, são fundamentais para o metabolismo hormonal. Não tem como otimizar o metabolismo hormonal se não tem gordura. Não tem como ter vitamina D e outras vitaminas lipossolúveis se não tem gordura, se não tem colesterol. Fundamental para atleta também. E aqui eu quero passar para vocês os marcadores sanguíneos desse atleta. O que representou 4 gramas de carboidrato por quilo? Ali a gente vê pega ali os exames de vocês, abre ali o PDF e vocês já vão se visualizar aqui. Triglicerídeos, 32 miligramas por decilitro de triglicerídeos. É muito baixo. Legal, risco cardiovascular muito baixo, porém, se não tem triglicerídeos, a vitamina E está baixa, a vitamina D está baixa, a vitamina A está baixa. Triglicerídeos aqui confirma que ele está comendo muito pouco carboidrato. Provavelmente ele tem uma genética do gene PPAR-gama favorável para síntese, para metabolismo do carboidrato, lida muito bem com dieta do Mediterrâneo, e 4 gramas de carboidrato para ele é pouco. Né? Ele tinha que estar ali em 80 miligramas por decilitro de triglicerídeos no sangue. 80 até 100 seria o ideal. E algumas pessoas, normalmente, que não é... Isso aqui é bem coisa de surfista, tá? Triglicerídeos lá embaixo. Quando eu atendo quando eu atendo as pessoas que não são atletas, normalmente o triglicerídeos está lá em 150, 180, e nesse caso a gente tem que restringir o carboidrato e melhorar o metabolismo da glicose. Insulina, 4,2, muito baixa. Não tem anabolismo se a insulina está muito baixa. Insulina alta representa resistência insulínica, acima de 8, 9, né? Acima de 10, acima de 8 já é um ponto de atenção. Creatinina, marcador bom, 0,8, TGO, TGP, marcadores ali hepáticos, está aumentado, mas está tranquilo porque realmente é um atleta de elite, então ele tem treinamentos muito intensos. Então aí justifica, vitamina D 25, não tem testosterona, não tem síntese, uma boa eficiência do carboidrato se a vitamina D está baixa, imunológico. Né? A vitamina D é um modulador do nosso imunológico. E ponto de atenção, tinha que estar ali em 50, 60, até 80, né? Depende de cada caso. Vitamina D a gente correlaciona com PTH e cálcio. Isso aqui foi um exame que veio de um atendimento médico, até não foi aprofundado isso, e também só aprofunda quando a vitamina D passa dos 60, que vale a pena investigar o PTH, fazer essa correlação. Ferritina, 70. Ferritina é ferro, que é dos ingredientes ali que a medula usa para formar a hemoglobina. A hemoglobina carrega oxigênio para o corpo todo, para os órgãos e para o músculo. Ferritina, 70, está no limítrofe inferior. Né? Quando a gente pensa em atletas, a gente pensa em 100 até 150. E aqui também a gente não pode a gente não pode saber se está bom, porque aqui não teve o PCR. PCR é um marcador inflamatório. A inflamação superestima a ferritina. O corpo guarda a ferritina quando tem inflamação. Então aqui sempre tem que fazer exame de sangue, sempre pede para o médico prescrever ali PCR, para ver o marcador inflamatório. Leucócitos levemente aumentado, possível inflamação de baixo grau, VCM está equilibrado, ferro e B12 a princípio estão em quantidades suficientes para hemoglobina, só que a hemoglobina está em 12,5, o ideal para atleta é 13,5. Então essa ferritina a gente vê que está baixo, provavelmente está com a inflamação aumentada, leucócito está alto, ou seja, precisa de alimentos, fonte de ferro e de repente até se não responder bem, em 2, 3 meses, até uma suplementação de ferro. B12 tem que estar acima de 500, homocisteína, dá para ver que ele tem um polimorfismo genético no gene MTHFR, não metaboliza bem complexo B, precisa de uma dose aumentada na suplementação. Glicemia parece estar alta, mas é porque ele está comendo muita proteína.
e o corpo está catabolizando o músculo porque não tem carboidrato, não tem glicogênio muscular. Isso acontece bastante também com quem é sangue O. E CPK 490, estourando lá, ó, pessoal. Muito esforço, muito exercício físico. T3 e T4 bom, TSH 3.2 já não está tão bom. Temos que trabalhar ali a questão da tireoide. Cortisol um pouco aumentado, provavelmente foi semana de competição, estava sob estresse. Magnésio tem que estar em 2.2, zinco acima de 100. Então a gente vê que esse atleta ele está desnutrido. Confere o exame de vocês para ver como é que vocês estão também aí. Hematócrito 42, hemoglobina 12, está mais de 3:1. Está desidratado, surfar mais de 1 hora, não sai para tomar água. Né? Aqui evidenciou. Não tem como mentir, tá? Chegou no consultório lá, se eu perguntar quanto é que toma de água aqui, se tiver exame de sangue, eu vou pegar a pessoa que está desidratada. Ácido fólico tem que estar sempre ali em conjunto com a B12, então não se suplementa só B12, né? É o complexo B como um todo que eles trabalham em sinergia. E neutrófilos linfócitos acima de 13 é inflamação. Confere teu exame aí se tiver uma relação. Aqui o neutrófilos ele é segmentado. Ali no leucograma. Se tiver acima de 3, tu tá com uma inflamação. E aqui eu trago caso prático, né? Seguindo esse caso prático, o que é a refeição dele. A gente fez os ajustes alimentares e aqui tem, no quadro aqui, acho que para vocês do lado direito, do lado esquerdo da tela, os micronutrientes que a alimentação dele proporciona. Eu atendo com um software, hoje é fantástico da nutrição, tá? Alguns nutricionistas, né? Eu, por exemplo, invisto num software que no recordatório alimentar, o que é recordatório alimentar? O paciente chegou ali, faz anamnese, questionário de saúde, exame de sangue, pesagem na bioimpedância e a gente vai para o recordatório alimentar. O paciente vai falar, o atleta fala o que ele come da hora que acorda até a hora que vai dormir. Eu vou jogando essas informações ali no software. Esse software ele tem como banco de dados o IBGE, que catalogou os macro e micronutrientes das refeições. Então a gente traz bastante clareza no que realmente esse atleta está proporcionando aí para o corpo de nutrientes, né? Após o ajuste alimentar ficou dessa forma. Ele vinha com magnésio de 290 abaixo da recomendação diária mínima. Só com alimentação conseguiu chegar em 600 miligramas, com o magnésio dele está baixo no sangue. Eu tenho uma suplementação pontual, mas depois de 3, 6 meses, chegamos ali no marcador ideal de magnésio. Já vamos falar um pouquinho depois sobre ele. Não vai precisar da prescrição. Tu vê que magnésio suplementei só à noite, 150 miligramas para ajudar no relaxamento. Vitamina A, o ideal é pelo menos 700 microgramas. Suplementei ali 300 microgramas para ele, isso, que já tem 40 microgramas ali. Então é isso. Suplementação de micronutrientes tem que ser com precisão, porque realmente existe caso de vitaminose e a suplementação vem para preencher uma lacuna do que a alimentação não proporciona. Zinco um pouco abaixo do ideal para homens, para atleta a gente pensa em 40 miligramas, pontualmente até 50 miligramas de acordo com o exame de sangue. 18 miligramas de ferro na alimentação, a gente pensa em atleta ali em 25, 30, até um pouco mais. Bom, agora dica prática aí para vocês, dica aí de pré-treino, né? Pré-treino para o surf, antes do surf. A gente pensa em energia limpa, estimular via MPK, que é o metabolismo energético, e para isso a gente precisa de carboidratos, insulina, né? Insulina não, a gente precisa via MPK, precisa de não tanto carboidrato, porque a insulina ela vai ativar via mTOR, que é pós-treino, daí eu vou falar depois. Mas a via MPK ela vem muito com alguns chás, algumas ervas, um limite ali de carboidrato. E pensando em time, né, cara, tem alguns atletas que até comem antes do surf, nem todos, né, a galera treina de manhã, muitas vezes vai em jejum. Para quem vai em jejum, pré-treino é a janta. No jantar, tu tem que encher de glicogênio, o teu estoque de glicogênio muscular. E aí fica a dica de utilizar alguns fitoterápicos, como guaraná, chá verde, tem as catequinas ali que estimulam bastante a via MPK, tem alguns suplementos como berberina, fantástico para sensibilidade insulínica.
Mas quem tem 1 hora, né? Vamos começar para quem tem 3 horas antes do surf, né? 3 horas do surf, refeição completa. Batata, um carboidrato mais complexo, uma fonte de carne e principalmente proteína e carboidrato complexo, proteína de verdade, né? Tipo carnes. Quem tem 2 horas antes do surf, a gente vai pensar em ovos e batata, banana, frutas. Quem só tem 1 hora antes do surf, ou come só carboidrato leve, como frutas, ou consegue combinar com proteína líquida. Nesse caso, até o whey protein, o colágeno, também é uma boa fonte ali, especificamente para quem é 35 mais, 40 mais, galera da categoria Master aí, às vezes o colágeno é até melhor do que o whey. Um vegan protein, proteína vegana, hoje tem proteínas veganas bem completa, com todos os aminoácidos, com BCAA, que ajuda ali a diminuir o catabolismo muscular do esporte, da atividade física, né? Depois do surf, pós-treino. Galera, pós-treino, o objetivo é trabalhar o recovery muscular, né? Recuperação muscular, reparar essas fibras que estouraram. Então, a gente tem aqui as fibras, né? No treino, a gente malha a fibra. E a regeneração, ela bota uma fibra a mais. Esse que é o crescimento. O crescimento não é na hora do treino, ele vem na recuperação. Vem na hora do sono, vem... Só que para essa fibra se regenerar, tu tem que dar o insumo, né? A matéria-prima para ela reconstruir o que estourou e construir uma liga a mais. E aí entra proteínas e carboidrato. Opa! Bom, então, proteínas e carboidratos. Aqui tem um detalhe bem importante. No geral, se falava muito em janela de oportunidade. Hoje isso esfriou um pouco, né? Janela de oportunidade do pós-treino. Não que não tenha, é que antes se usava a janela de oportunidade para consumir um aporte aumentado de proteína. Mas não, a síntese proteica ela é aumentada no final da janela alimentar. Treinou de manhã ou que seja tarde, nesse pós-treino, a quantidade de proteínas, a síntese proteica ela é um pouco limitada, de 15 a 30 gramas de proteína. Não é porque ela é limitada mas mesmo assim ela tem muita vantagem de botar proteína no pós-treino. Mas a gente vai pensar numa refeição mais proteica mais à noite, né? No final da janela alimentar. Carboidrato, tem um detalhe bem interessante, existe uma limitação de metabolização do carboidrato, a síntese do carboidrato, que é 60 gramas. Dá para fazer alguns hacks, mudando 2 tipos de carboidrato, colocando frutose, que pega uma outra via metabólica, mas no geral, pós-treino não precisa de muito também. De 30 a 60 gramas de carboidrato já está suficiente, né? Saiu do treino, primeira coisa, hidrata, espera ali uns 5, 10, 15 minutinhos, come uma fruta e aí sim, daí vai para aquele whey protein ou melhor ainda, comida de verdade, né? Batata, carne, peixe, frango. Eu gosto muito de pós-treino, para quem não tem muito tempo, que é praticidade, tortinhas da Vida Light. Para quem é aqui de Floripa e vai pro surf ali, Joaca, Praia Mole, passa ali no canto da lagoa, cara, essa tortinha é fantástica, tem chia, tem grão de bico para fazer a massa, é um blend de carboidratos com 14 gramas de proteína. A minha dica é a tortinha de frango, 14 gramas de proteína, 20 gramas de carboidrato e come uma fruta para abrir o apetite, para preparar essa digestão aí, e aí, dessa forma fica um pós-treino completo. Vida Light ali no canto da lagoa, super indico, livre de glúten, isso que é o mais importante, né? Glúten realmente ele é inflamatório, quem se beneficia dele não é apenas celíaco. Se puder evitar o glúten, melhor, pessoal, mas pode ser batata com carne, com peixe, com frango, arroz também é um ótimo pós-treino, ovo e batata, perfeito, sempre pensando naquelas quantidades ali. Essa live vai ficar salva, volta lá depois e vê ali os macronutrientes do arroz, da batata, para te entender quanto é que tu precisa de comer de arroz e de batata aí para
para suprir. No geral, 150 gramas de batata com uma fruta e mais 100 gramas aí de carne já é um bom pós-treino. Antioxidantes leve, tá? Aqui tem um detalhe. Vitamina C acima, não suplementar, vitamina C acima de 300 miligramas prejudica a adaptação de recuperação muscular. Então fica essa dica para evitar antioxidantes muito fortes, né? Limãozinho, uma laranja, uma fruta é sempre bem-vindo. Opa, peraí. Estávamos aqui. Caiu aqui a tela, né? Tá no ar, pessoal? Tá, né? Estávamos aqui, né? Pós-treino, isso aí. Ativação da via mTOR, né? Glutamina, BCAA, arginina, citrulina, creatina, tudo isso ajuda essa via mTOR, que é a via de regeneração muscular. Mas para isso também tem que ter vitamina D, zinco, magnésio, ácido sólico, que é um ativo que a gente acha ali em algumas ervas, como alecrim, casca de maçã, manjericão, erva mate também, um chimarrãozinho aí. Depois do treino é legal, a cafeína ajuda na síntese proteica. Urtica dioica, além de ter ácido sólico, também ajuda na parte da testosterona. Bom, suplementos ergogênicos, creatina, né, força e potência, lá dá o dobro de resultado quando é utilizado como pós-treino. E para quem tem privação de sono, trabalha à noite, vai surfar ali virado, aí a creatina como pré-treino pode ser uma boa sacada, que ela ajuda no reflexo. Ela transborda os benefícios aí para a parte muscular, ela também ajuda na parte mental, resiliência mental, reflexo, biogênese mitocondrial, sensibilidade à insulina, creatina sempre com carboidrato, tá, pessoal? Beta-alanina para a galera aí que é sangue ó, quem é sangue ó costuma ter uma produção maior de ácido lático, mais dores pós-treino. Beta-alanina ajuda, um tamponante, assim como bicarbonato de sódio, fraciona ali ao longo do dia, que bicarbonato pode dar um certo desconforto gástrico. Nunca testa nada em semana de campeonato. Pior coisa que pode ter é o desastre nas calças, diarreia, vai dar cãibra, fraqueza. Então nunca se testa. A alimentação a gente treina também. E semana de campeonato só faz o que já está consolidado. Ácido sólico ajuda não só na recuperação e anabolismo, mas também na performance. Complexo B, vitamina D, cromo, metabolismo da glicose, magnésio, complexo B, zinco, magnésio para tireoide, metabolismo energético e alguns adaptógenos, principalmente para aqueles atletas que têm um pouco de ansiedade, um pouco de estresse, ou para quem já tem um exame genético e tem um polimorfismo no gene SOD2, que é da superóxido dismutase, realmente oxida muito, então é bom botar um antioxidante. E aí eu sempre aproveito e coloco um adaptógeno que ajuda na resiliência ao estresse, equilíbrio do cortisol e resistência física também. Bom, chegando aqui na reta final, queria complementar que um corpo nutrido vai mais longe, rende mais e se recupera mais rápido. É importante a gente estar bem nutrido, estar presente com energia e saúde para viver o que a vida tem de melhor, né? É preciso estar bem para apreciar a beleza da vida, é preciso estar nutrido para aproveitar ao máximo o surf, uma das maravilhas da vida. E é isso aí, galera. Obrigado à Medic, obrigado ao Tom, um grande cabeça aí, nos cabeças aí da Medic, né? Idealizador. Amanda, muito obrigado. Tamo junto. E agora vamos abrir para algumas perguntas aí sobre nutrição e performance. Ver se alguém tem alguma pergunta. Camila, tamo junto. Valeu a parceria ontem. Bruno, Atamares, o cara a ser batido aí, muitas baterias, né, Bruno? Um dia ainda vou passar, ainda vou ganhar, hein, brother? Irado, Pedro, tamo junto, meu irmão. Irado, brother. Aí, amorzão, Júlia Fernandes, tu é suspeita, melhor nutri aí não conta, não vale. Laura Camargo Correia, massoterapeuta, naturopata, referência, inspiração, tamo junto. E creatina vale a pena para o surf? Então, Rafael, boa pergunta, tá? Creatina, né? Creatina é a combinação de 3 aminoácidos, vou falar bem rápido, tá? Creatina é a combinação de 3 aminoácidos
são os blocos que constroem uma proteína. Quem tem uma dieta normoproteica para hiperproteica, em tese é desnecessário, homens conseguem estocar bem a creatina, mas para as mulheres realmente faz a diferença, tá, Rafael? Particularmente eu não uso, eu faço alguns ciclos de creatina, mas eu não senti muita diferença. Testei vários tipos de creatina, Creapure. Se for comprar creatina, ou Creapure ou a monoidratada, uma marca de confiança, tá? Suplementação, cuidado, galera. Tem muita falsificação, tem muito produto fake aí. E assim, individualidade, né? Testa, vê qual é, mas a creatina só vai fazer efeito se tiver com estoque de magnésio, zinco, fosfato, que a creatina ela precisa desse suporte, né, para poder ser ativada. Sérgio Bulhões, mestre do surf, tamo junto, inspiração aí, brother, grande nome aí da cena do surf, representa aí lá na Feca Surf, brother, parabéns aí pelo lindo trabalho. Feca Surf tá demais, brother, parabéns, CB Surf também, parabéns aí, realmente ressuscitou o surf brasileiro, o surf catarinense. E vamos ver o que a gente tem mais aqui. Max, valeu a parceria da semana no surf aí, brother. Altas ondas, né? Massa, vida light, porra. Que agradeço aí por vocês existirem. Já de cara, já de pronto, declaro, sem conflitos de interesse. Com vida light, não ganho comissão, brinde, agrado, bônus, mas o que é bom, o que é de qualidade, tem, né? Esse é o papel do Nutri, né? Direcionar o que faz bem, né? Que o resultado, a gente dá os direcionamentos, mas o resultado vem das fontes, das fontes alimentares, da onde eles conseguem os alimentos, da onde conseguem o suplemento. Então isso é muito importante. E é isso, galera. Alguma pergunta aí? Uma dúvida? Falei meio rápido, não queria tomar muito tempo da galera. Tem bastante assunto, né, de nutrição esportiva para de repente para uma próxima live aí. Tem algumas coisas sobre genética e esporte, podemos trazer, se aprofundar mais em alguma questão como a fase energética, né, via MPK, suplementos, se aprofundar nos suplementos. Isso aqui eu passei meio que bem rápido mesmo, o que é mais evidente aí né, nos gaps nutricionais, mas suplementação tem a colina. Colina é muito importante, tem na gema do ovo enfim, suplementação tem diversas, né? Então, bastante coisa para passar sobre suplementos e surf. Gosto muito do Sindura, que aumenta aí a produção, além da performance, aumenta a produção hormonal. Pós-ciclo, para a galera que faz o ciclo também podemos trabalhar num próximo momento. E surf de 2 a 3 horas, como manter a hidratação sem sair da água. Pô, Edu, esse é um grande desafio, né? Para quem vai fazer um surf daquele dia clássico, né? E sabe que vai esticar mais do que 2 horas e está longe, difícil acesso do carro, da mochila, recomendo levar um sachêzinho de mel no long, um lugar bem especial para poder... Eu boto aqui dentro, aqui do long, boto lá, para poder, no meio do surf ali, poder tomar esse negocinho de mel, né? O que eu mais gosto é o mel. Agora, hidratar não tem como mesmo. De pronto eu não sei, tá? Porque levar água para outside é difícil, né? A gente não tem onde levar, teria que pensar numa embalagem. Mas o sachê de mel é uma boa. Sachê de mel, às vezes uma balinha, até, já que vai passar de 2 horas, preferencialmente uma bala de gengibre, mel, né? Com açúcar mascavo, uma bala, ou uma boa dica também é um chocolate embaladinho, lacrado também, muito legal para dar uma energia nesse meio do treino, intratreino. E agora vamos ver aqui, qual a melhor alimentação antes do surf para um treino longo? Cara, carboidratos complexos, gosto muito da palatinose, suco de beterraba. A beterraba é fonte de óxido nítrico e vasodilata, melhor oxigenação, melhor entrega de nutrientes para os músculos. Carboidrato de longa duração. A beterraba tem um hack, tá? Ela precisa de vitamina C para ser ativada e melhor que a beterraba é o espinafre.
quanto para óxido nítrico, mas a beterraba tem mais carboidrato. Então, bom é os dois. Faz aquele suco de beterraba, espinafre, limão, gengibre. E só que é o seguinte, não testa no dia clássico, Sérgio, porque tem riscos de desastre nas calças, brother. E aí, meu irmão, vai desidratar, vai dar cãibra, vai dar ruim. Suco de beterraba é bem polêmico, tem gente que realmente não tolera. Para quem tem intestino um pouquinho mais solto, pode dar um desarranjo aí, que nem diz a galera local aqui da ilha. E Ana, obrigado. Obrigado, Ana Carolina. Tamo junto. E legal, galera. Alguma pergunta aí? Gostou, né, Sérgio? Fica a dica, brother. Pô, não quero dar uma dica aqui, chegar lá, dar ruim, daí a galera vai me ver no outside, vai vir pra cima de mim, né? Porra, o Heitor deu a dica errada lá, meu irmão, me dei mal lá. Cheguei na praia, tive que correr pra retaguarda ali, né? E correr pro mato, né? E é isso aí, turma, estamos encerrando aqui hoje, foi um prazer, obrigado pela atenção, obrigado pela honra. É um prazer compartilhar um pouco de saúde e deixar aquela reflexão, né? A nutrição é a base da saúde, é a matéria-prima da vida. Precisando, tamo junto aí. Valeu, galera! Fala, galera. Sou Marcelo Carmo, consultor comercial aqui na Medic. Vim mostrar para vocês alguns modelos de prancha que a gente tem no bazar, que são pranchas seminovas, de clientes que compraram com a gente e usaram sua prancha usada para dar entrada numa nova. E só que chegam vários filés aqui e eu separei 2 modelos filés para mostrar para vocês. Então aqui primeiro eu quero mostrar esse é o SK11, que é um modelo performance, tá? Essa aqui o tamanho dela 6,3 com 34 litros, espetacular, um foguete, quilhas FCS, 5 copinhos que você pode fazer uma variação entre triquilha, biquilha. Ela tem essa caidinha de wing na rabeta, que proporciona uma performance muito radical na onda, batidas fortes, controle, borda cravada, um resultado incrível. Agora eu vou mostrar uma segunda opção, que é mais o modelo mid, que é um modelo mais híbrida. Vocês podem ver aqui que ela tem uma área boa de bico, né, um pouco menos de rocker, uma curva menos acentuada. É uma prancha muito boa para qualquer tipo de mar e que atende um perfil de surfista um pouco mais pesado, que procura um conforto maior na remada, mas sem perder a mobilidade e a radicalidade nas manobras, tá? Então ela tem uma área maior, essa é uma triquilha, copinhos FCS, do Shaper Zabo, super renomado, reconhecido há mais de 30 anos no mercado. E ambas são no acabamento full carbon, com um peso absurdo, que te traz uma resposta muito boa na água, na performance, velocidade e controle total da prancha. São modelos assim, fora de série, com um preço abaixo do mercado, vamos dizer aí 50% do preço de uma prancha nova, só que praticamente nova, zerada também. É uma baita oportunidade, cara, vale a pena. E agora com vocês aí da live, que está arrebentando também, parabéns, muito conhecimento, contem com a gente o que precisar. Estamos aqui para atender vocês em tudo que for preciso. Um abraço, obrigado. Vai ter conteúdo do Heitor. Até vou ver aqui, ó, pergunta do Eduardo Santos. Suco de laranja com beterraba antes do treino é recomendável? Heitor falou que sim, só cuidar com a laranja sem desastre nas calças, né, Heitor? Ele potencializa o desastre nas calças. É isso. Quem quer saber mais pode mandar mensagem para o Heitor também. Lembrando que essa live, esse conteúdo vai ficar disponível por 7 dias aqui no YouTube, depois só para membros da comunidade. Então, se você não está no grupo, entra pelo link aqui, que está nesse vídeo mesmo. E se você também quer conhecer mais sobre a tecnologia médica, entender por que essas pranchas são mágicas, manda uma DM pra gente, fala com a gente no Instagram, comenta aqui, que os nossos consultores vão entrar em contato com você. Também lembrando que, né, se você ainda não achou a tua prancha ideal, não está performando do jeito que você quer, deixa o teu contato aqui que a gente vai falar contigo. Muito obrigada e até a próxima.